Agora vamos conversar com uma jovem que arrebentou aí no Enem e honra e dignifica a educação do Piauí, que é a Isabela Barros. Bom dia, Isabela. Tudo bem? Como vai? Você está bem? Está sossegada? Uhum. Como é que é, de repente, assim, você dormir Isabela e acordar Estrela? Como é que foi essa história de Enem? 1000 pontos? Como é que é essa história? Me diz aí. Olha, foi tudo muito surpreendente. Você vai dormir na expectativa da nota e quando acorda tem uma surpresa boa desse jeito. Então foi tudo uma surpresa muito rápida, tudo aconteceu muito rápido. Você recebe a nota, já vai tendo que dar entrevista, já vai tendo que falar com as pessoas sobre isso e tendo que segurar a emoção também, porque é uma emoção, você passa um ano inteiro estudando para isso. Mas foi tudo muito surpreendente. Eu soube que talvez o ponto mais alto para você atingir essa pontuação máxima foi a questão da redação. A redação é fundamental e é justamente na redação que a maioria dos estudantes se machuca e se machuca muito feio. É um misto de desinformação, a experiência de não estar escrevendo regularmente. Você sempre gostou de escrever? Sim, desde pequena eu gostava de escrever crônica, eu gostava de escrever contos, porque sempre eu li muito e tudo que eu lia eu via o jeito que o autor escrevia, eu pensava que eu queria ter meu jeito também de escrever. Então eu sempre gostei muito de escrever, mas esse ano eu tive que focar mais no estilo de texto, que era o que o Enem sempre cobrava. E aí foi quando eu fui aprimorando esse estilo, que é o dissertativo argumentativo, para poder conseguir atingir um texto excelente, porque no Enem você não pode ter um texto mediano, que pelo menos para o curso que eu quero, você precisa ter uma nota acima de 900, assim, uma nota excelente, que foi isso que eu busquei o ano todo, sempre lendo, procurando matérias, me manter sempre informada. Como eu sempre gostei de ler, não foi muita dificuldade para mim esse ano focar na leitura. Então, eu acho que eu sempre gostei mesmo. Presta atenção no que a Isabela está falando. Ela falou, eu sempre gostei de ler. Quando eu lecionava redação para meninos por aí, em alguns colégios, eu fazia uma recomendação, Isabela, leia pelo menos 20 linhas por dia. Eu só pedia 20. Eu nunca pedi a ninguém que lesse tratados de redação, até porque isso não serve para nada. Eu digo, leia tudo que você quiser. Pode ser literatura, pode ser filosofia, pode ser um jornal, pode ser um texto meramente informativo ou poético, que isso vai te ajudar. Está aqui um exemplo. Não sou eu quem está dizendo, é alguém que está saindo da experiência o Enem hoje é mais complicado do que o vestibular, muito mais complicado, porque você nem sabe como é que você fica, de repente tu acorda aqui, no dia seguinte você já está embaixo, é uma balança perigosa. Mas quem são os seus autores preferidos? Você gostava de ler quem? Ou gosta? Olha, o autor que eu mais admiro, acredito que brasileiro, seria Machado de Assis. Tanto que eu usei ele na minha redação. E durante o ano, a gente fez muitas redações na escola, no curso de redação. E eu sempre escolhia usar autores brasileiros na minha introdução. Até porque isso dá mais uma autoria especial ao seu texto, você usar outros autores para provar seu ponto. Então, eu sempre gostei muito de Machado de Assis, José de Alencar também, alguns livros eu consigo ler, embora seja uma leitura um pouco mais densa, né? Uma leitura que exige um pouco mais de esforço, porque tem algumas... É datado. O Alencar está muito preso a uma escola, a uma época. Machado de Assis é eterno, é outra Exatamente. Coisa. Né? Machado de Assis tem a questão dos contos, que eu gostava muito de ler os contos, eu tenho até alguns livros lá em casa, poesias também, que eu tenho um livro pequeno. Principalmente eles. Presta atenção no que eu vou dizer aqui. Há pouco tempo, neurolinguistas e psicólogos descobriram uma coisa que eu já sabia desde sempre. Ler poesia oxigena o cérebro e ajuda a realização de novas sinapses. Dizem os especialistas que entre ler poesia e ler um tratado de psicologia ou de autoajuda, que na verdade só autoajuda quem escreve o livro, leia a poesia. A poesia te obriga o teu cérebro a realizar novas sinapses, porque a poesia tem uma coisa, Isabela, eu lhe pergunto, a poesia desconcerta, ela não é previsível, não é isso? Exatamente.
Você está lendo uma poesia, você espera que vai dar numa coisa, não é como um livro que você lê um romance. Um romance que tem mais ou menos um encaminhamento. A poesia desconcerta, não é? Você já consegue imaginar o que vai dar, especialmente Leminski. Quando você lê uma poesia de Leminski, é sempre surpreendente. Você nunca espera aquele final, não é? Que terminou em raiva ou em rima, não é verdade? Exatamente. Então, está aqui a receita. Por favor, não existe essa história de excepcionalidade. O aluno tem que ser excepcional, não. O aluno tem que ter disciplina e o aluno tem que ler. Não há outro. E muito cuidado com a coisa. Existem professores que ensinam os alunos a fazer rapadura. Rapadura. Ela sabe o que é isso. Rapadura, ele diz assim, a introdução não pode ter mais do que 5 linhas. Você passou por essa coisa. Aí você tem, esse é o primeiro parágrafo, que é a introdução. No segundo, você não pode usar mais do que 3 períodos em cada parágrafo. Pô, isso não é assim que funciona. O que ela falou aí? Ela utilizou Machado de Assis na redação dela. Só pode fazer isso que tem um domínio mínimo da escrita. O nome disso é intertextualidade. Quem se propõe a escrever precisa ter esse domínio, esse conhecimento mínimo. E olha, o tema da redação foi bem complicado. Era tema específico, Isabela. Você já tinha lido sobre isso, essa história de educação de pessoas com surdez, já? Eu tinha lido sobre inclusão e sobre a questão da educação, mas nunca associado especialmente com surdez. Muito complicado. Porque é um tema não muito foi nada fechado. Fácil, não. Exatamente. Só que quando você pega um tema assim, você tem que focar em trazer do geral para o particular, porque se você tentar falar só de surdez, só da educação para os surdos, você vai ficar chovendo no molhado, falando a mesma coisa nas 30 linhas que você tem. Então, eu tentei sempre focar na questão do geral, na dificuldade de lidar com a diferença, em como o Brasil ainda é um país muito atrasado. Muito complicado nesse em lidar particular, não é? Com as deficiências, com as pessoas especiais. Então, dessa forma, eu fui tentando trabalhar a ideia da inclusão num todo e trazer para o particular só no ponto necessário. Bem, não tem mágica, por favor, não tem fórmula, e não adianta você ficar tentando adivinhar temas, porque é impossível. Isabela, na Universidade de São Paulo, há bastante tempo, na USP, puseram um tema, inclusive esse tema foi objeto até de processos e discussões no âmbito da justiça. O tema era descatracalização da vida, uma palavra que nem existe na língua portuguesa. Uma coisa muito bairrista de São Paulo. Em São Paulo há um cartunista, um chargista muito famoso, que é o Laerte. Laerte, você conhece, não é? E ele inventou o Homem Catraca. O Homem Catraca, o nome do personagem que ele criou. Então, os alunos não tinham nenhuma ideia. Agora, se tivesse o hábito de ler quadrinho, já teria associado descatracalizar, nada mais é do que descomplicar a vida. Leiam e eu espero que as coisas funcionem. A Isabela é um bom exemplo. Parabéns para você, para a sua família. A família é fundamental nesse apoio à leitura, não é? Tem que colocar o livro ao alcance da criança, tem que estimular a criança a ler, não é obrigar. Essa leitura obrigatória, impositiva, pode afastar, não é verdade, Isabela? Pode afastar o aluno do texto. Bom, de todo o meu coração, eu espero que você faça uma carreira brilhante. E aqui estão umas crônicas sobre Teresina. Quando você tiver um tempinho, dê uma lida nisso, tá bom? Obrigada.